Bom, hoje o assunto é planejamento de viagem. Então, como realizar a sua primeira viagem? Eu estou convidando aqui a Nani para falar um pouquinho sobre a parte de programação da viagem. Então, aqui no financeiro, Nani, quando a gente fala de planejamento de viagem, que é muito comum, né? Às vezes chega clientes querendo só que eu programe a viagem da pessoa. Então, eu costumo dizer que tem 2 tipos de viagem. Tem a viagem que você já sabe quanto você pode gastar, você já vem aí mês a mês, guardando dinheirinho, chega no final do mês, você já pode, sabe que você tem aí, sei lá, R$2.000 para viajar. E aí você vai procurar o destino que cabe no seu orçamento, ou quando eu realmente tenho uma viagem dos sonhos, e é disso que eu queria estar falando mais. Como que a gente faz, né? Tanta gente vai para tanto lugar lindo, maravilhoso, uma Maldivas, né? Não necessariamente fora do país, mas aqui mesmo, Natal, Porto Seguro. E as pessoas acham que é tão difícil viajar. E é isso que eu queria mostrar, que não é difícil, que tudo é planejamento financeiro. Então, é isso que eu queria, Nani. Além de eu conhecer você há muito tempo, né? Eu acho que todas as viagens que eu fiz na vida foi com vocês. E gosto muito do atendimento, eu gosto de toda a facilidade que eu tenho, eu nunca nem vou, eu nem sei que cor que é sua, né, a agência sua. Então, assim, é isso que eu queria que você passasse, toda essa segurança que você sempre passou para mim e que a gente pudesse orientar as pessoas para realizar o sonho. Eu acho que o que falta nas pessoas é entender que é muito fácil conquistar a viagem dos sonhos. Nani, qual seria a primeira dica que você poderia dar para as pessoas que querem tanto realizar o sonho da viagem, né? A viagem perfeita aí, qual seria? Oi, Ale, boa noite, obrigada pelo convite. Bom, a primeira dica seria fazer uma lista, né? Se você tem interesse de fazer uma viagem pelo Brasil, faça uma lista de quais são os destinos que você tem interesse, né? Quais são os destinos que você se interessa e teria vontade de conhecer no Brasil. Se você tem vontade de conhecer, de visitar a praia, veja quais são as praias que você tem interesse de visitar. Se você gosta de fazer passeios, né? Tem pessoas que gostam de visitar praia, mas gostam de ficar em um resort, aproveitando, descansando, e tem pessoas que gostam de fazer passeios. Mas você também pode verificar se você tem interesse e está no seu planejamento fazer uma viagem internacional. Você também pode fazer uma lista de quais destinos fora do Brasil que você tem interesse de visitar. Então, a primeira dica é fazer uma lista de quais destinos você tem interesse em conhecer. Ai, que legal. Eu acho que isso facilita bastante, porque daí a pessoa já tem uma noção. É o que você falou, acho que se é praia, ótima. Não esqueça de ver, né, o tempo, né? Se é época que vai ter sol, se não é, senão a viagem... Não que você vai acertar, pode ser que você não acerte também. Mas acho que é legal. Por quê? Porque no planejamento financeiro, a gente olha muito esse lado, né? De você saber o que dá para fazer. Então, eu escolhi... Vamos falar do Brasil primeiro, que eu acho que é mais fácil. Então, eu escolhi Brasil. Vamos lá para um Nordeste. E aí, eu escolho... né, dentro do meu orçamento, eu não tenho noção ainda quanto vai ficar, mas a minha viagem lá dos sonhos, tem uma família de 4 pessoas, mais ou menos, penso num resort. Então, vamos dar uma dica de um resort aí, não necessariamente o nome, mas assim, um resort que você acha que a pessoa vai ser com all inclusive ou não inclusive. Então, o que você acha que é melhor para a pessoa fazer com a família? Dentro do Brasil, um resort... Porto Seguro é um destino que tem várias opções de resort all inclusive com preços acessíveis e também de luxo. Então, a família, né, ela pode ter opções para escolher dentro do que ela pretende investir, né? Então, Porto Seguro normalmente... a Bahia, né? É um destino que normalmente atende muito bem, independente de qual é o valor que você queira investir. Ah, que legal. O Porto Seguro eu conheço, né? Em específico o Porto Seguro. Então, assim, eu sei que realmente é uma viagem que dá para fazer com a família, dá para curtir, como quem gosta de agito também vai conseguir agitos lá. Então, assim, você escolheu o lugar, né? O que eu aconselho fazer da parte financeira? Você ver quais são os passeios que tem lá. Tem muito passeio, no caso de Nordeste, Porto Seguro, tem muito passeio, Nani? Tem bastante passeio.
Tem bastante passeio. Isso vem incluso com o pacote ou não? Não, não vem incluso. Normalmente, você compra o aéreo, o transporte, você já faz o agendamento do transporte do aeroporto até a sua hospedagem. Isso é bom porque, por questão de segurança, já deixa tudo planejado. E a hospedagem com as refeições e bebidas programadas. E aí, os passeios você contrata localmente. É possível contratar com antecedência, mas como depende de fatores climáticos, normalmente as pessoas verificam quais são as opções, os valores e deixam para contratar localmente. Mas tem opções para quase todos os dias. Ai, que bacana. Eu acho que é legal, de repente, um all inclusive para você não se perder nas finanças, né? Sim. Então, você já sabe, ali, se tem crianças, as crianças podem comer à vontade, porque está tudo incluso ali, você não fica preocupado, né, de pedir aí um sorvete a mais, um refrigerante que sair do orçamento. Então, você já vai viajar sabendo exatamente quanto custou o pacote inteiro, não é isso? Exato. E aí, quando a gente faz assim... até porque que eu convidei a Nani para estar aqui comigo hoje, né? Ela tem um diferencial que é isso que eu gosto, é por isso que eu estou tanto tempo com ela e não largo dela. Porque ela não é uma agência franqueada. E ela é uma agência de multimarcas. Qual que é a diferença disso, Nani? Explica aí para o pessoal entender qual que é a diferença de um e do outro. Uma agência franqueada, ela trabalha só com um produto, com uma operadora, né? Existem vários hotéis e resorts ali e quando a loja é multimarcas, ela consegue verificar em diversos fornecedores, diversos acordos. Então, eu não entro só em um sistema para verificar o valor que esse hotel ou essa companhia aérea tem ali pronto e programado para aquela data. Então, eu trabalho com muitos fornecedores e aí é possível verificar quais são as melhores ofertas dentre todos eles. E aí, os valores, eles oscilam bastante. Não existe um fornecedor que é melhor sempre em todos. Então, como esses valores oscilam, os incentivos e as promoções são flutuantes, esse orçamento, né, ele sempre é atualizado e aí a gente consegue oferecer para o cliente uma melhor... Ao invés dele entrar ali na internet e fazer a cotação em cada hotel, em cada companhia aérea, nós temos um portal onde nós conseguimos fazer o orçamento para todos os fornecedores e aí oferecer para ele, de fato, o que naquela ocasião vai atender com a melhor tarifa, o melhor horário de voo. Me corrija se estiver errada, mas assim, o que eu vejo, né, até por estar tantos anos aí, é que talvez você vai numa agência franqueada, você consegue o preço na hora. E aí, numa agência que é multimarcas, demora um pouquinho mais. Mas a vantagem disso é que não é uma única operadora, como você falou, são várias. Então, assim, eu sempre encontrei os melhores preços em multimarcas, né? E aí, o que acontece? Qual que é a diferença que fica para que nem... se eu quero fazer... Eu tenho milhas, por exemplo. Então, eu estou acumulando e eu incentivo bastante a pessoa a utilizar milhas. E aí eu consigo... Mas aí eu quero fechar o voo. Eu já tenho a data, já está programado. Eu já sei que eu vou lá para a Bahia viajar. Vai ser em outubro, do dia 10 ao dia 20, eu já sei disso. Então, eu já peguei as passagens. Tem algum problema de eu ir com você e ver o restante, o hotel e ver os passeios que tem com você? De maneira alguma. Inclusive, nós também auxiliamos. Muitas pessoas ali não sabem, né? Por incrível que pareça, muitas pessoas nem sabem que possuem milhas. Tem aquelas pessoas que chegam na agência e falam assim, olha, eu comprei minha passagem aérea com milhas e eu preciso só do hotel. Ou, eu preciso só da locação de veículo, né? Mas, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que utilizam cartão de crédito e não sabem que tem milhas. E aí... Muitas vezes, né, tanto eu quanto a equipe explica como funciona, né, auxilia para fazer a inscrição, o cadastro da pessoa no programa de milhas, explica quais são os programas de milhas que existem aqui, pelo menos para o nosso mercado, e
explica um pouco, pelo menos, de como funciona no cartão de crédito dela. Já tiveram casos, um caso, por exemplo, de uma pessoa que chegou na agência e estava procurando uma passagem para Londres, e era um cliente que comprava comigo há muito tempo. E aí eu perguntei, eu falei, olha, mas você, será que não tem milhas? Você usa tanto cartão de crédito e sempre compra passagem, será que você não tem? E aí ele conseguiu comprar as 3 passagens aéreas dele para Londres com milhas de ida e volta. E ele ficou super grato, né? Ele comprou o seguro para essa viagem, e aí nas próximas ele não tinha milhas, ele acabou comprando. Então não tem problema nenhum. Quem precisa de auxílio para milhas, nós prestamos esse suporte para fazer a emissão da passagem, e quem já tem as passagens, porque tem gente que gosta de entrar ali, fazer a escolha do voo, fazer a emissão, tem gente que gosta, né, de entrar ali e escolher. Pode comprar só o serviço que precisar, não tem nenhum problema. Ai, que legal. Então, eu acho que isso é importante, porque daí as milhas já veio, né, de graça, entre aspas, né, porque é óbvio que teve todo um custo para ter isso, mas facilita a viagem para mim. E aí eu acabo conseguindo planejar, de repente, a viagem dos meus sonhos muito mais rápido, muito mais fácil do que a gente imagina. E aí tem um público que eu vejo que tem muita dificuldade, que acredita que não consegue viajar porque não consegue ter limite no cartão de crédito para poder viajar e acha que nunca vai viajar, né? Tem muitos sonhos aí de pegar um avião, de ir para qualquer lugar que seja Bahia, mas acha que é difícil. E aí eu oriento muito isso, que com as milhas você consegue pegar as passagens, e aí eu posso ir comprar o hotel, comprar os passeios e dividir no boleto, por exemplo? Ou tem que ser só no cartão de crédito, Nani? Não precisa, Lê. Não precisa ser só no cartão de crédito. Pode ser no boleto. E ele também não tem juros, tá? Você pode comprar tanto a passagem aérea e a hospedagem, ou só os serviços que você precisar. Eu preciso só do hotel e do carro, preciso só da locação do carro mesmo, enfim. Então, dá para fazer também o parcelamento no boleto. E aí, tem pessoas que também possuem, às vezes, o limite no cartão, mas aí fica com o dinheiro um pouco apertado, com o cartão limite comprometido para a viagem, né? Então, também acontece, às vezes, de pessoas optarem por viajar com o boleto, né? Com a modalidade de pagamento no boleto, e não tem problema nenhum. A única informação importante para fazer o planejamento da viagem no boleto é de que essa viagem seja adquirida com pelo menos 30 dias de antecedência. Para fazer a compra no boleto, essa viagem ela não pode acontecer para os próximos 20 dias, por exemplo. Você precisa adquirir e ter esse planejamento de viajar há mais de 30 dias, pelo menos. Bom, aí entra eu. Eu até aconselho fazer o seguinte: você nunca viajar e deixar a dívida. Você, de repente, né, planejar para pagar lá antes e depois. Se é uma viagem internacional, que eu quero entrar agora nesse assunto, aí talvez a gente pode dividir em 2 etapas. Como a viagem ela é muito cara, se você tem 2 filhos ou 3 filhos, fica mais caro ainda, né? Ou quer levar um sobrinho, alguém. E aí, o que acontece? O que eu posso estar orientando a pessoa? Eu falo assim, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente faz uma parte antes da viagem e uma parte pós-viagem, né? Se a gente estiver falando aí de um parque, de um Orlando aí que tem um custo muito caro, eu divido no planejamento, eu falo assim, ó, então vamos fazer em 2 formas para que não pese tanto para você e você consiga fazer a menor tempo, desde que não seja um empréstimo, né? Então, no caso de uma viagem internacional ou um casamento, né? Lua de mel aí, que eu acho que tem muitas aí e vários lugares maravilhosos aí. Então, vamos falar de internacional agora. O que a gente pode estar fazendo, Nani, para fazer com que essa pessoa consiga concretizar esse sonho? Porque parece uma coisa muito distante, né? Parece que, nossa, eu não vou conseguir nunca viajar para fora do país. Então, vamos começar, acho que do início. Vamos falar de passaporte. Então, acho que a pessoa, a primeira coisa, tem que saber quais são os lugares que precisa de passaporte ou não sei, vamos lá. Existem alguns países que fazem parte do acordo do Mercosul. Então, por exemplo, lua de mel, né? Normalmente, Buenos Aires é um destino bem procurado para quem vai viajar de lua de mel, ou Bariloche. Esses lugares já te eliminam o custo do passaporte, porque você pode viajar com o RG. Então, já é uma economia. E é interessante, né? Aí eu vou
falar da agência, é interessante você ter o suporte da agência, porque existem pessoas que vão viajar e, por incrível que possa parecer também, na hora do embarque acabam não tendo a informação e levam, por exemplo, carteira de classe, né, OAB, enfim, ou CNH, e aí elas não conseguem embarcar e aí já começa o pesadelo ou o prejuízo, né? Então, para esses países, você pode embarcar com o RG, e para quem quer economizar com a documentação do passaporte, seria uma boa opção de viagem internacional. Mas, se o destino escolhido for Estados Unidos ou Europa, aí é necessário tirar o passaporte. E aí, existem alguns destinos onde você precisa também de outra documentação, que é o visto. Entendi. Bom, tudo isso tem custo também, né? Então, Tem. além de acho que estar demorado para tirar hoje aí, né? Acho que da pandemia que teve, está demorado, mas tem um custo que a gente tem que colocar no planejamento. Então, eu quero viajar para fora. É a mesma coisa, acho que faz a lista aí que você sugeriu. Tenho que saber que vai ter o custo, se tem passaporte ou não. Eu acho que uma dica antes do passaporte, você falou de Buenos Aires, e eu acho que é uma dica incrível para quem está nos assistindo aí, nos vendo, seria para os aposentados, né? A minha sogra fez uma viagem e ela estava toda com medo, porque eu tenho medo de comprar, não saber se eu estou comprando certo ou não. Você fez a viagem dela, com a amiga dela. Elas amaram Buenos Aires, foram todas as noites assistir o tango, né? E elas querem voltar porque amaram o tango. Então, assim, eu acho que quando, no caso de aposentado, não tem tanta facilidade com a internet, a agência cabe bem nisso, né? Para tranquilizar. Ela não teve um problema sequer. E a segurança de que está realmente fazendo a coisa certa, e cabe no orçamento que você fecha o pacote ali inteirinho, não é isso? Sim. E aproveitando, né, sobre a questão de ser aposentado, normalmente elas conseguem também ter uma vantagem, que não precisam se prender a datas de férias. Então, elas conseguem se planejar ali, ficar em contato com a agência, ficar de olho numa data promocional, e aí, quando encontrar uma promoção, planejar essa viagem e aí conseguir custos melhores. Olha, isso é excelente, né? A gente está buscando aqui exatamente isso. Então, assim, é uma vantagem incrível. Acho que eles têm uma agenda super aberta aí, né? Sim. Que dá para aproveitar muito. Então, acho que, né, falando em específico hoje, da Argentina está tão barata essa viagem, né? Que dá para fazer um monte. Mas aí vamos falar, então, de lua de mel, então. A lua de mel tem a pessoa que acabou de fazer um casamento, ela tem que se planejar muito bem, porque a festa já engoliu aí um monte de coisa. Se teve festa, mas mesmo se não teve festa, o próprio casamento em si já comeu uma boa parte do dinheiro, e a gente tem que fazer um planejamento muito bem feito. Então, pensando aí numa viagem, eu quero fazer uma viagem internacional e é de lua de mel. Então, aqui, para mim, eu ofereceria o quê? Pega um all-inclusive para a gente não ter surpresa alguma, para a gente fazer um preço fechado. E aí, a dica que eu dou principal para que você não deixe de realizar o seu sonho, mesmo sendo internacional, caro, é o fazer dinheiro, que é a minha metodologia, entra aí. Eu forço muito isso. Ninguém ganha pouco. O problema é que as pessoas um pouco procrastinam, né? Deixa tudo para amanhã, não quero fazer, eu quero viajar, mas então depois eu vou. Não. Eu estou trazendo aqui para fazer o dinheiro. Seu sonho é fazer uma viagem internacional, faça seu dinheiro, não se limite ao seu salário. Busque você o que você pode fazer para ganhar esse dinheiro, mas com foco e determinação. Então, se eu quero viajar internacional, é a minha viagem dos sonhos. Quanto vai custar isso? Eu já sei que vai custar R$5.000, R$10.000. Você já corre fazer o seu dinheiro extra para você ter dinheiro para pagar isso. Então, para mim aqui, o problema de dinheiro não atrapalha a viagem. E aí, Nani, o que eu tenho que fazer? Já tenho o meu passaporte, já tenho o meu visto. O que eu preciso pensar? Ale, aproveitando, já que você comentou, né, do visto, o visto, por conta justamente da pandemia, ele acabou ficando um pouco distante, né? Algumas pessoas ficaram preocupadas, e o agendamento, né, estava para dezembro de 2023. Mas se você buscar um despachante, a agência também faz essa parte de consultoria de agendamento de vistos. Nós temos conseguido agendar pessoas para esse ano. Então, nós fazemos
o agendamento, você está com o passaporte em mãos, o valor do agendamento do passaporte é R$ 257. Ele tem a validade de 10 anos, então tem uma validade bem extensa. E aí, o seu visto, ele também tem o visto, por exemplo, americano. Ele tem o custo de $160 e ele também vale 10 anos. E as pessoas, por exemplo, elas estão agendando para dezembro de 2023, mas é possível para conseguir um reagendamento para agora, para as datas remanescentes. Então, a consultoria de vistos, ela também consiste em ficar monitorando e conseguir fazer esse agendamento para já. Então, quem tem vontade de, eu vou viajar no começo do ano que vem ou no meio do ano que vem, será que eu não vou conseguir? É possível. Se você já começar esse planejamento agora, também é possível você conseguir fazer essa data, né, a aprovação do seu visto. O que é importante é você não contratar uma viagem sem ter a documentação. Então, um destino muito procurado para lua de mel, né? Bem procurado e as pessoas sonham, é Cancún, no México. E até esses dias, Cancún não era um destino que precisava de visto. Mas, devido à pandemia, algumas situações, o governo do México passou a exigir o visto mexicano, que está bem apertada a agenda. É mais fácil conseguir o visto americano agora do que o visto mexicano. Ou o visto americano, propriamente dito. Então, o interessante é você, primeiro, programar o seu visto e depois você contratar a sua viagem se você for para um destino que exija o visto. Entendi. Tá? Então, o primeiro passo é o passaporte, o segundo é o visto se for necessário, e aí você fazer a lista, os orçamentos de quais são os destinos que você tem interesse e verificar quais são os destinos que têm ou inclusive que te entregue o que te promete. Porque algumas pessoas, de repente, escolhem alguns destinos que... eu ouvi falar que esse destino é parecido com Cancún ou é parecido com com Punta Cana. São valores parecidos, mas não precisa de documentação. Mas aí, quando o casal chega no destino, ele fica decepcionado porque não tinha nada a ver com aquilo que ele imaginou. Que legal. Isso acho que é importante, né? Porque daí o sonho vira o pesadelo, né? Exato. Então, assim, todo o planejamento financeiro é exatamente para isso. É para a viagem se tornar várias lembranças maravilhosas, né? Para você trazer. O que eu oriento muito é não se empolgar nas compras, né? Se você tá, então, quero ir... Você faça uma pesquisa tudo antes do que realmente tem. Muita consciência, disciplina financeira. Porque não adianta você começar a gastar no cartão e trazer o cartão aí, né? Lotado de conta. Mas, quando a gente fala da viagem para lua de mel, tem alguma vantagem? Os hotéis dão alguma vantagens para eles por estar em datas comemorativas ou aniversário de casamento, alguma coisa assim? Você consegue alguma coisa a mais para esse pessoal, Nani? Quando o casal está em lua de mel ou comemorando bodas ou aniversário, nós encaminhamos o convite, né, para o hotel e uma pessoa da agência entra em contato com o hotel alguns dias antes para solicitar uma decoração especial, um upgrade de quarto. Então, mediante disponibilidade, o hotel sempre atende, principalmente quando é Caribe, né? Uma decoração, uma cesta de frutas e até um upgrade de apartamento. Sobre você fazer o seu planejamento, quando você vai fazer uma viagem para o Caribe, por exemplo, que é o sonho dos casais, porque depois da correria dos preparativos do casamento, eu me lembro quando eu me casei também, depois da correria, de tudo, né? Da noite, da festa em si, da viagem, você naturalmente chega no destino, você quer descansar, mas você também quer fazer passeio, quer conhecer um pouco sobre a cultura. Se você vai para um destino que tem um passeio para ver uma pirâmide ou para nadar com um golfinho, você quer fazer. E é interessante você também já verificar esses valores antes, porque normalmente, para você contratar lá na hora, eles podem sair bem mais caro. Então, é interessante você já fazer a consulta com antecedência de qual é o valor, para já ir programado, para não pagar no cartão de crédito também, porque depois isso você vai entender dólar, até né? isso. Em dólar, euro. IOF também, mas né? Depois exatamente. incide no cartão.
Uma coisa que eu acho que é super bacana, e eu vejo, né, vamos falar um pouquinho, acho que da Disney, né? Eu acho que é o sonho de muitas crianças, né? As famílias que têm aí, que quer ir, acho que é tão distante esse sonho, e é uma viagem cara, mas é uma viagem que quase toda criança sonha em fazer, e quando os pais não fez, também quer fazer. Ali eu vejo que tem um problema, e você me contou um fato agora há pouco, que eu queria que você contasse para o pessoal. Por quê? Né, você está acostumado com a internet, você pesquisar, você não tem tanto conhecimento e pode cair em algumas armadilhas. Então, acho que dessas armadilhas e eu lembro que a cada vez que a gente faz, a gente vai descobrindo uma coisa diferente, né? Você pode ir 20 vezes para o mesmo lugar, mas você sempre vai ser diferente, você vai enxergando. E a primeira viagem, você se empolga muito porque tudo é maravilhoso e você quer trazer tudo, né? E a criança em si, né? A cada passeio cai dentro de uma loja, né? Então, é difícil demais. Mas eu acho que existe uma armadilha antes, que você acabou de me contar, que é bem importante a pessoa saber. E, aproveitando esse gancho, que nem numa viagem específica para a Disney, e eu sei disso, dos ingressos, né, poderem fazer aqui no Brasil e você conseguir dividir tudo aqui antes, que é o que eu falei, faz uma parte antes, né, da viagem e de repente fazer uma parte para depois da viagem, mas desde que esteja dentro do planejamento. E o que você pode falar sobre isso? Os ingressos ali, normalmente, eu acho que foi justamente isso que você tinha falado, das pessoas dividirem em duas partes, né? É muito comum as pessoas deixarem para fechar bem próximo do embarque, porque não é algo que você tem oscilação de valor, diferente do aéreo. O aéreo é o que realmente, depois do seu passaporte, depois do seu visto, fez os orçamentos, escolheu o destino que você quer fazer, escolheu Orlando. O aéreo é a primeira coisa que você precisa fechar, porque a hospedagem tem muitas opções. É claro que se você quiser algum em específico, é necessário que você veja também com agilidade e junto com o aéreo, para não acontecer de você fechar o aéreo e não ter o hotel, ou fechar justamente naquela data que o hotel está mais caro, porque os valores eles oscilam. Antigamente os valores eles eram mais lineares, hoje em dia já não são, né, dessa forma. Então, se você faz o orçamento na agência, às vezes acontece de comparar, olha, nessa semana que você pretende ir, está acontecendo um evento. Se você vai na próxima semana, o valor cai e você vai conseguir economizar 15% na hospedagem, 20%. É bem comum a agência também fazer essa consulta e dar essa dica para a pessoa. O que acontece hoje em dia é que a Disney, por conta... Eu não sei se podia falar o nome do parque, mas por conta da pandemia, ela mudou algumas coisas. E hoje, para você ir nos parques, precisa agendar com antecedência. E isso e isso acabou complicando um pouco para aquelas pessoas que deixavam para comprar bem em cima. Então, era natural que as pessoas comprassem o aéreo e o hotel com antecedência e elas faziam parcelamento. E o ingresso elas deixavam para comprar bem mais próximo da viagem, faltando 20 dias, um mês, e porque os valores eles não oscilam, era mais a variação cambial, e aí elas poderiam parcelar se fizessem com 30 dias de antecedência no boleto e não comprometia o limite do cartão, então elas conseguiam fazer essa viagem com tranquilidade. O que acontece agora é que, principalmente se for, e aí é importante o planejamento também, né? Se for próximo de data de final de ano, ou quando tem evento. Agora acontece o Halloween, né? O Halloween is Not So Scared, que é justamente o Halloween da Disney, que é um evento que lota o parque. E aí você pode ir para Disney, ir para Orlando e não conseguir visitar a Disney. E os ingressos na portaria, em qualquer um dos parques, eles são mais caros do que você comprar com antecedência. Já pessoas, né, do turismo, e inclusive já fiz essa pesquisa, e o que eles explicam? Que a pessoa estando na portaria, ela vai comprar, ela chegou até ali, então ela vai comprar. Por isso que, se eu deixar para comprar na hora, será que eu vou pagar mais barato? Não, você vai pagar igual ou mais caro. O que vai acontecer é que ali você só vai pagar à vista ou na moeda corrente que você comprou na casa de câmbio, então teve toda aquela taxa
para comprar a moeda, então já vai sair mais caro, ou no cartão de crédito, e aí você também vai ter a taxa de IOF e isso vai acabar saindo também mais caro também. Então, essa questão também sobre você fazer o planejamento, e que eu tinha comentado com você, sobre os ingressos, uma família, uma vez, viu na internet uma promoção, e aí ela não tinha muito uma ideia, ela nunca, acho que tinha feito um orçamento numa agência para imaginar de quanto é. Porque você pode ir numa agência e falar assim, olha, eu queria ter uma ideia, pretendo ir para Orlando, eu queria ter uma ideia do que é lá, né? De quanto custa para ir. E aí a agência vai te falar, olha, Orlando é uma cidade que tem esses parques, você pode conhecer, a média de valor para essa família vai custar esse X reais. E aí a família já tem uma ideia de quanto custa, né? É diferente de quando você cota uma viagem onde você vai para a cidade e vai só fazer passeios na cidade. Lá o foco são os parques. Quem vai para Orlando vai para os parques. E essa família chegou na agência e falou, olha, eu comprei essas passagens. Acho que foi numa época que Orlando se falava muito, sempre foi, né? Mas foi numa época que estava ainda bombando mais ainda. Isso, exatamente. E aí eles acharam uma promoção realmente muito boa de passagem aérea, e eles não tinham procurado agência nenhuma, planejado, nenhuma informação. Falaram, eu queria, então, verificar a hospedagem e eu preciso também dos ingressos. E acho que era uma família de 4 pessoas. E aí, quando nós passamos o valor dos ingressos, a pessoa ficou realmente, visivelmente abalada na nossa frente. Ela queria cancelar a passagem aérea. Ela ficou desesperada, dava para ver, porque o sonho dela estava ruindo ali na frente dela, né? E nós falamos, olha, mas é possível você parcelar, você não precisa fazer todos esses parques. Estou te passando todos os parques que existem. Mas se você já tem a passagem, de repente pega um hotel mais simples, ao invés de fazer todos esses parques que existem. E ela tinha comprado para 15 dias, né? Então... a falta do planejamento é exatamente isso. Mas aí, ó, por que você também está aqui, Nani? Eu já passei várias experiências fora e que a gente viaja, mas a gente não tem a experiência de lá do que está acontecendo. E eu tive, acho que 3 fatos importantes que aconteceu lá e que para a pessoa que está planejando a viagem é muito importante ela saber o apoio que a agência dá, né? E eu sempre tive esse apoio. Eu já tive o show, né, do final do ano, foi cancelado, você remarcou tudo para mim, a gente conseguiu ver de novo. Então, eu não tive o trabalho, eu não precisei perder horas de uma viagem minha para ficar no telefone, que eu nem sei ainda como vai ser a negociação. Você já tem todo o esquema, você resolveu para mim. Você resolveu o problema do SeaWorld, que eu cheguei lá e não estava com o ingresso na mão, não sei o que aconteceu, o ingresso não foi, né? Não tinha, estava mostrando outro. Você já, na hora, mandou para mim, a gente resolveu lá, foi muito rápido. E tive também um desagradável, né? Uma batida de carro na véspera da véspera, vindo embora, faltando 3 horas para pegar o avião. E você nos deu todo o amparo também que precisava. Então, acho que a importância de você fazer um planejamento financeiro, você saber quanto você vai gastar e você saber também as coisas que podem acontecer e você achar que se você, né, pode acontecer. Já tive amigos que passou mal, teve que usar o seguro lá, não pôde ir no parque, a família foi, mas ele foi todo amparado. Então, assim, quando eu trago não só o planejamento financeiro, a importância de você ver todos os fatores e de ter uma pessoa que a gente pode confiar, que é exatamente para não virar o pesadelo, né? Tanto financeiramente, que a pessoa pode se quebrar, né? Com empréstimo, um monte de coisa, como também destruir a viagem por coisas que não estão na nossa mão. Eu trabalho muito com fundo de reserva para os imprevistos. E, nesse caso específico, não é nem o dinheiro em si, porque a viagem é toda paga. Mas é você ficar ali achando que você não vai ter o apoio de alguém na hora que você precisa, né? Não ter um inglês tão fluente, tudo. Sim. E esse apoio, eu queria que você falasse do que vocês oferecem e essa tranquilidade para a pessoa ir realizar o sonho dela, mesmo que seja para fora do país. É inevitável eu dar exemplos, né, Lê, para explicar.
É melhor. Acho que é o jeito mais fácil. Muito mais fácil. Além dos clientes, dos viajantes, eles terem o contato nosso, direto, eu acho que isso, por si, já é... Ele não vai ligar na companhia aérea, ele não vai ligar no hotel. Quando você teve a sua experiência e você precisou de um suporte, você entrou em contato comigo e aí eu fui prestar o seu auxílio. Sobre o seguro viagem, eu tive uma passageira que é criança e aí ela caiu e fez 7... Precisou tomar 7 pontos aqui. E ela perdeu, assim, da parte da tarde para a noite, ela ia perder o resto do dia, os fogos. Ela ficou super triste. É uma criança, ela tinha 7 anos na época. Imagina, para uma criança perder, e ela ia na atração que ela queria mais fazer. E nós conseguimos entrar em contato com o parque e reprogramar. Eles não cobraram nada, nós explicamos a situação, eles também tinham auxiliado ela e reprogramar a visita para o dia que ela tinha livre. Eles entenderam que ela tinha se acidentado e ela utilizou o seguro, não teve gasto nenhum. O seguro que nós sempre falamos para as pessoas utilizarem o seguro do cartão quando ela tem esse seguro. E nós passamos as informações para ela, olha, verifica se o seu seguro é por método de reembolso ou acionamento. E hoje em dia os cartões, eles dão esse seguro por método de acionamento, não mais de reembolso, que é uma segurança também, né? E uma outra situação que aconteceu recentemente, que seria um prejuízo financeiro, então é um planejamento e é um suporte da agência que passa uma segurança, mas que talvez não, ele com certeza, se não tivesse esse suporte da agência, a pessoa não saberia resolver e traria prejuízo financeiro. O cliente com a família foi embarcar para um destino internacional e a atendente da companhia aérea disse que aquela documentação não estava certa. Era para Punta Cana e que ele precisava apresentar um certificado de vacinação de febre amarela com um QR Code. O cliente me ligou na hora e falou: Nani, eu fechei essa viagem com você há um tempo, você me passou toda a documentação, preciso do certificado de Covid, da vacina, e você não me disse que eu precisava desse certificado de vacina de febre amarela com QR Code. E aí eu falei: calma, fica tranquilo. Não é necessário não existe um certificado de vacina de febre amarela com QR Code. Deixa eu falar com a atendente. Explica para ela que eu sou sua agente de viagens e que eu quero falar com ela. Aí ele falou: olha, a minha agente de viagens está no telefone, ela quer falar com você. Aí eu conversei com ela. Nesse caso, a pessoa provavelmente era nova. Hoje em dia, Ali, acontece que, devido à pandemia, muitas pessoas saíram do turismo e agora, devido à demanda alta, eles começaram a contratar pessoas que não são do mercado. Então, quando você chega no hotel, na companhia aérea, no balcão do aeroporto, as pessoas não são informadas, elas não sabem. E aí, os prejuízos acontecem. Se você não tem um suporte da agência falar assim, não, olha, você vai entrar em tal site, você vai fazer de tal maneira. Nesse caso, a atendente não arredou o pé. Ela falou: não, ele não vai embarcar porque esse certificado não é aceito. E eu falei: olha, esse certificado é aceito porque não existe com QR Code. E aí ela falou: olha, não é aceito. Eu voltei e falei com ele. Falei para ele: olha, vai até um postinho que é aí perto, ao invés de a gente ficar nesse embate, eu vou entrar em contato com a companhia. Ele foi, imprimiu, eu falei: pede para a pessoa do postinho assinar, enquanto isso eu vou ligando na Gol. Em resumo, ele conseguiu embarcar, ele não perdeu o voo dele, ele não gastou R$1. Se ele fosse remarcar porque ele não tinha documentação, ele ia pagar uma passagem nova, né? Então, sempre pode acontecer. A vida é assim, você vai sair de casa, os imprevistos podem acontecer. Só que hoje em dia, nós estamos num momento, como eu comentei, onde os atendentes, as informações elas mudam o tempo todo e as pessoas, elas estão sendo preparadas novamente porque o mercado, ele tem essa necessidade, né? Ele está com essa carência de profissionais no turismo. Acho que foi, inclusive, o setor que mais sofreu. Todos sofreram, mas foi o setor que estava num crescimento alto e que dispensou todo mundo. Então, ter esse suporte da agência
para quando você estiver nessa situação de apuro para fazer a sua remarcação. Às vezes a companhia aérea ou o hotel, ele vai querer fazer um abuso, cobrar uma coisa que você sabe que a minha agência me passou todas as informações e me disse que isso aqui não era para eu fazer. Eu fiz uma locação de veículo e eles me disseram que todas as taxas estavam incluídas. E é comum você chegar, principalmente fora do país, e eles quererem colocar um monte de opcionais. Então, você ter essa assessoria, né, esse suporte da sua agência de viagens é fundamental para que você não tenha não só o desgaste mental ali, porque alguém vai resolver para você, falar, eu tô com esse problema, liga e aí nós vamos resolver para você, mas principalmente o prejuízo financeiro, porque esse depois... Até porque as férias, né? Se a pessoa tá de férias, ela não consegue outras férias, não, né? Aquele momento ali. Bom, assim, a gente poderia ficar conversando acho que horas aqui, né, Nani? Mas assim, acho que a princípio deixar claro que essa agência que você trabalha é a Hey-Ho, que você é dona. Não sei quantos anos tem ela já, né? Que eu viajo já desde sempre. Acho que desde a minha primeira viagem foi com você. Você trabalhava em outro lugar, depois a gente continuou, enfim. É esse planejamento, não só o planejamento financeiro, mas são as coisas que estão fora do nosso controle, né? A segurança que a Hey-Ho me dá hoje, que você me dá com a sua equipe, eu consigo falar claramente, é raro eu indicar alguém ou falar alguém, mas você vai fazer uma viagem, eu aconselho você procurar uma agência, não necessariamente uma franqueada que é limitada a alguns tipos de pacote, e procurar uma agência de multimercados onde você pode ter outras oportunidades e outros preços. Tomar muito cuidado, né? Acho que de fazer as coisas sozinhos, porque não é só... nós estamos falando aqui da primeira viagem ainda, então você não tem nem experiência de fazer ou não. Mas depois que você acostuma ali, né, que você sabe que você vai ter todo esse apoio, você não quer arriscar sozinho. E aí você faz, nossa, eu não quero nem saber. Eu sei que tem uma pessoa que eu não vou perder nenhum dia das minhas férias ali. E é diferente porque é uma pessoa totalmente capacitada, que conhece, né, milhões de experiências que você tem e os contatos que já tem feito. Então, assim, eu acho que isso torna a nossa viagem cada vez mais gostosa. E você fazer uma viagem planejada, sabendo quanto você vai gastar, sabendo os lugares que você vai, sabendo que você não vai ter uma dor de cabeça e que você vai voltar de lá já querendo marcar a próxima viagem, porque eu tenho cliente que já chegou a comprar terreno no lugar que ele foi viajar, porque ele amou aquele lugar. Eu acredito. E eu tenho, e ele vai escutar essa viagem, ele vai dar risada, mas porque a pessoa se encanta com o lugar e ela quer abrir uma pousada lá, e ela quer abrir porque a vida dela vai ser isso. E em cada lugar que você vai, você quer comprar uma coisa. Então, é isso. Eu acho que esse planejamento financeiro, ele é mais do que só o financeiro, é um planejamento como um todo e a importância que tem esse apoio, né? Não só financeiro, como tornar a realidade um prazer. E uma outra coisa, acho que é muito importante, que eu falo bastante, você quer viajar, acha que está difícil? Qual é a sua meta? Qual o seu objetivo? O seu objetivo não pode ser, eu quero viajar. Isso é vago, né? Como eu quero ficar rico. Também todo mundo quer, né? Mas não é isso. Você tem que pôr meta. Eu vou viajar em dezembro de não sei o que, do ano que vem, 2023. Para isso, eu vou economizar R$1.000 por mês, R$500 por mês e vou juntar e vou fazer. Então, isso é meta e objetivo. Então, você tem que ser claro para isso. E para fechar aí, agradecendo demais essa presença sua, eu sei o quanto que você não queria estar fazendo isso, que você tem vergonha, mas você saiu muito bem, obrigada. Muito obrigada. E existe, eu acho que vou sempre estar orientando a pessoa a pegar o dinheiro, guardar em uma aplicação, num Tesouro Selic, de fazer alguma coisa que a gente pode se programar financeiramente. Mas se a pessoa tem pessoas, e a gente respeita muito isso no financeiro, tem pessoas que necessitam de ter uma conta para pagar todo mês, porque daí ela sabe que ela vai conseguir pagar. E ela não consegue enxergar que aguardar aquela prestação vai render um dinheiro ainda. E eu sei que você tem
isso na sua agência. Então, para quem não consegue colocar esse dinheiro para render e enxergar que isso vai ajudar a viajar, qual é o plano que a pessoa tem para fazer? Além, então, a pessoa não precisa ter o cartão de crédito com limite todo, eu posso fazer por boleto. E tem mais? A viagem programada, Lê. Além da pessoa poder... O passageiro, ele quer viajar, ele tem o sonho, né? E aí, ele, pelo motivo que for... olha, a data não está aberta, eu não quero parcelar agora, enfim. Muitas pessoas fazem isso, seja para lua de mel. Já tive pessoas que deram de presente, foi lá na agência, conversou. E tem gente que gosta disso, de ir na agência e conversar de viagem. Eu acho que tem gente que faz mais por isso, porque gosta de estar sempre em contato. Não faz nem pagamento por conta. Tem gente que gosta de ir lá na agência e fazer o pagamento na agência. Eu acho que gosta de ir, falar de viagem, falar do destino, enfim. Então, a viagem programada. Nós fazemos um contrato, né? A agência e o cliente, onde é estipulado um valor, onde ela vai pagar por mês para a agência. E aí, quando chegar a data que ela determinar, olha, saiu o mês, eu comecei hoje e daqui 6 meses, daqui 1 ano, agora eu quero utilizar o meu valor. Eu quero fechar uma viagem para tal destino. Eu tenho 10 mil reais aqui que eu já paguei para você. Já deu metade ou... falta 2 mil reais. Eu posso parcelar o resto, o saldo que falta? A pessoa pode parcelar. Se passou um pouquinho, a pessoa pode comprar passeios. Enfim, então, essa modalidade nós chamamos de viagem programada. Então, também é possível fazer dessa forma na agência. É uma saída para quem quer ter aquela prestaçãozinha, mesmo que não quer ir lá, mas assim, sabe que vai conseguir realmente viajar, né? Exato. Então, assim, eu acho que são situações que vai surgindo e não viaja quem não se programa, na verdade. Quem não tem um objetivo, uma meta, não chega a lugar nenhum, né? Exato. Então, eu acho que a gente mostrou aqui várias formas que a pessoa tem para fazer. Então, crie uma meta, crie um objetivo e seja feliz, né? Eu acho que a vida não é só pagar boleto, muito pelo contrário. A gente tem que curtir isso e curtir esses momentos com a família, tornar os lugares prazerosos. E é isso. Eu acho que tem mais alguma dica que você gostaria de dar? A agência fica em Indaiatuba. Eu trabalho com turismo há 16 anos. Eu conheço você, acho que de quando eu comecei, eu tava... Acho que 1 ano ou 2, talvez. Você deve estar me confundindo, porque eu tenho 25 anos. Eu acho que vai tudo bem. Então, assim, eu trabalho com turismo há 16 anos. Então, eu tenho alguma experiência, né? Já trabalhei com algumas operadoras. Então, quando uma pessoa vem procurar a agência, tanto quando eu atendo ou quando alguém da equipe atende, a gente sempre tenta olhar de maneira como se fosse uma viagem nossa, para nós mesmo, como se fosse a nossa viagem. Como tem bastante tempo de trabalho, acaba que se envolve com as pessoas que já passaram por lá e tem as experiências que deram certo, as experiências que deram errado, e a gente faz isso porque gosta disso mesmo, né? Então, as pessoas que vão até lá, elas acabam virando nossas amigas. A maioria das vezes, elas acabam virando nossas amigas. Então, quando um cliente chega lá na agência, a gente procura planejar a viagem dele como se fosse a nossa. Então, todos nós procuramos uma viagem que realmente caiba dentro do orçamento e que saia com o jeito dela, com o perfil do que ela deseja. Porque não adianta nada você, às vezes, fazer uma viagem que você viu... eu vi essa viagem na internet, eu vou fazer. Eu achei essa viagem aqui, eu vou fazer. Se você quer viajar... Viaje sim, mas tente fazer uma viagem... faça uma viagem que realmente seja do seu agrado, que tenha a sua personalidade, que seja o que você quer fazer. Você vai fazer uma viagem, vai viajar para um outro país ou para um outro estado, e aí... Quando você volta, você fala assim, eu queria ter conhecido tal lugar, eu não sabia disso, eu queria ter feito. Então, se você se planeja e você usa o apoio de um profissional, ele consegue personalizar da maneira que você quer fazer. Às vezes, você não volta para aquele destino, né? Então, eu acho que
eu não sei se eu tô conseguindo me expressar direito. Com certeza. Mas é de você realmente procurar pessoas que façam aquilo com carinho e que realmente queiram ajudar você a fazer aquela viagem, não só... Também é para você fazer fotos, também é para você aproveitar, mas não é só isso. É você viver aquele lugar com o seu olhar, né? Aproveitar aquele destino de verdade. Aproveitar o destino da melhor maneira possível para ser inesquecível mesmo, mas de uma maneira boa. Não, com certeza. Eu acho que o apoio é fundamental e por isso que eu escolhi você, porque realmente eu conheço o teu serviço e sei a importância que tem. E é isso, então, muito obrigado. E quem sabe a gente marca uma próxima para falar de outras viagens aí, porque o assunto, ó, vai longe aqui. Obrigada, Lê. Então, tá bom. Obrigada eu. Beijo.